Olá, alunos, boa noite mais uma vez. Estamos aqui para mais uma aula, dando início ao capítulo 9 da nossa apostila História da Igreja. Amém? Qualquer dúvida, pode perguntar ligando, WhatsApp, contatos, de qualquer forma, viu? E não se esqueça, autoatividades, capítulos anteriores e deste também, viu? Poucos me mandaram, tá valendo nota. Então vamos dar início? Uma trajetória católica no Brasil. Vamos falar um pouquinho aqui agora do catolicismo no nosso país. A origem, como que ele entrou, como que deu início, o porquê, o contexto dele se mostrar dessa forma. A região das Minas Gerais e as confrarias legais do ciclo mineiro. Nós vamos começar lá na extração do ouro das Minas Gerais, bandeirantes, com essa história. Foram os bandeirantes paulistas que primeiro encontraram ouro na região das Minas Gerais. Muitos pensam que foram os mineiros, mas na verdade foram os paulistas. Porém, sua alegria não durou muito tempo, pois além da coroa portuguesa, outros colonos partiram rumo ao Eldorado brasileiro. Esse Eldorado brasileiro tem um filme dele que fala sobre ele. Indico, muito bom, assiste ele. Vai falar muito da região das Minas Gerais, que nós estamos falando aqui. Vai dar uma ideia melhor. Gerando muitos conflitos. O mais conhecido foi o chamado Guerra dos Emboabas, até que a coroa obteve o controle sobre a região. Os impostos cobrados por Portugal eram muito altos. O principal deles era o quinto. Ou seja, tinha muitos impostos, não só o quinto. Tinha derrama também. O quinto era 20% de tudo aquilo que era encontrado. A coroa levava para ela, como alegando ser dona do terreno, dona da terra, dona da região. Não importava quem achou, se era escravo, se era bandeirante, colono, indígena, 20% era da coroa, fora os outros tributos ainda, que nós vamos ver falar ainda da derrama. O que é a derrama? A derrama seria o imposto mais injusto que a gente vai conhecer, que era praticado pela coroa. A derrama ela era obstruída mais ou menos uma arroba, a derrama da coroa, uma arroba de ouro. Quanto pesa uma arroba hoje? Pensa. Qual o peso de uma arroba? Na época era mais ou menos 15 quilos. Estava em torno de 470 gramas, 14 quilos 700 gramas, 14 quilos 800 gramas. Arredondaram. 15 quilos. 15 quilos de ouro. Era uma derrama. Só que no ano de 1765, a coroa portuguesa, achando que o Brasil tinha muito ouro e riqueza, impõe um valor de 13 derramas como impostos. Ou seja, 13 derramas como impostos seria 13 vezes 15, que é o quilo de cada derrama. Cada derrama era uma arroba. Ou seja, então, o Brasil tinha que mandar para Portugal 195 quilos mais ou menos de ouro como imposto. Acha pouco? É muito. Dessa forma, algumas cidades mineiras, como Ouro Preto, era chamada Vila Rica na época, ela foi perdendo sua riqueza, sua economia, seu turismo, hoje conhecido pelos historiadores que frequentam lá, quem passeia lá para ver essas igrejas. Ela não tem ouro de verdade nas igrejas. O ouro foi rapado em certa época da história que não tinha mais dinheiro, não tinha ouro para mandar para Portugal. As igrejas, elas começaram a ser rapadas, o ouro delas, dos lustres, dos móveis, para poder inteirar o dinheiro que Portugal pedia. Não tinha guerra, tinha conflitos. Amém? Continuando. Temos dessa forma um panorama distinto de que vimos até aqui. Uma sociedade sem a presença ordem religiosa e constituição
em sua maioria de brancos e escravos africanos, gerando uma migração sem precedentes no Brasil. Ou seja, eles não preocupavam, como não tinha ordem, só a coroa mandava, só a coroa pegava, só a coroa administrava. Então não tinha ordem, não tinha uma religião, não tinha nada direito no Brasil. Me desculpa, mas é mais ou menos igual hoje também. Não deu muita diferença não. Só estão tentando equilibrar um pouco mais. Mas vamos continuar. No tópico 9.1.3, a escravidão e a igreja. Como a escravidão até hoje é um tema complexo em uma sociedade, existem posições exaltadas de historiadores que acabam praticando o pecado da anacronismo em suas discussões. O anacronismo seria a atitude daquela época, da dispersação, de lidar com eles. No tocante à prática escravista, a igreja existe em duas visões distintas, uma voltada aos indígenas e outras voltadas aos africanos. Olha só que legal. Tinha os indígenas que estavam sendo catequizados, mas eram escravos. Mas eles eram ensinados com a cultura católica. Eram catequizados, viravam cristãos, tinham que se tornar cristãos. Os africanos, por sua vez, quando chegavam no Brasil, eles não eram catequizados, não eram ensinados, eram batizados à força. Eles não tinham opção. Tinha que batizar. Pegava eles e batizava à força. Ou batiza ou morre, então batiza. Eles não tinham opção. E eles, depois do batismo, eles não eram ensinados. Uma escolinha, uma escola bíblica, nada da escola católica. Eles não preocupavam com nada, só em tê-lo como escravo. E ele tinha que pertencer à religião católica, somente isso. Mas vamos continuar para ficar mais interessante a história. E a posição da igreja quanto aos africanos? No entanto, era muito diferente. Segundo o Monsenhor Maurílio, o que fica difícil de explicar é como a igreja, tão intransigente na defesa da liberdade dos nativos, foi tão condescendente com a escravidão negra e pondo de permitir até o uso dela. Então ela permitia o uso. Ela própria usou. Ela discriminava escravidão, mas ela mesma usou a mão escrava negra. Mesmo sendo uma tarefa difícil, precisamos apontar algumas causas para este paradoxo da igreja. Uma delas é buscar entender a mentalidade da época. Qual que seria a mentalidade da época para a igreja aceitar isso? A igreja católica, qual que é a origem dela? Roma. Qual que era o pensamento de Roma? O que eles faziam em uma guerra? Os romanos. Depois que conquistou o território, guerreou, matou, fez tudo o que ia acontecer. Aqueles que sobreviveram dos inimigos eram escravizados. Era chamado de guerra justa por eles. Tinha esse nome de guerra justa. Tomando esse nome de guerra justa, esses escravos, esses derrotados, eram tomados como escravos. Então eles começaram a ver a invasão na África e outros países como derrota para eles. Trazia a força porque eles não tinham condições de se defender. Não tinham condição de lutar pela sua liberdade própria. Sendo assim, eles não, na consciência deles não tinha pecado. Estavam dentro da prática que o catolicismo da época praticava. A Igreja Católica, Apostólica Romana. Curiosidade. Normalmente, quando falamos de escravidão, acusamos apenas a Igreja Católica por permitir essa prática. E aí? Qual que é o país que mais tem evangélico hoje? País que a sua maioria massacrante é evangélica. Pensa nele. Porém, basta que nos lembramos um pouco dos Estados Unidos, da colonização protestante, que também utilizou a mão de obra negra em larga escala na região sul, na plantação. Existe também na medida em que os indígenas eram devidamente defendidos pela igreja.
Ou seja, por que a igreja defendia os indígenas e os africanos não? Como a gente comentando, os indígenas, eles eram nativos do país, onde que eles estavam invadindo, colonizando. E os africanos vinham escravos, forçados de fora. Os africanos, quando chegaram ao Brasil, eram batizados à força. E eles não eram dados o tratamento catequese, como aos índios, como eu já falei. Amém? Continuando. Sincretismo religioso. O que significa isso? Sincretismo religioso. O que vem a ser isso? Sincretismo religioso parece uma palavra difícil e vai ser questão de prova aberta. Sincretismo religioso. Está na página 99, no segundo telzinho. Sincretismo religioso é uma coisa muito simples. O africano veio. Ele tinha a religião dele. O candomblé puro. Chegou no Brasil e foi o quê? Batizado no catolicismo, sem uma conversão. Então, ele vivia uma religião acreditando em outra. Foi uma junção de duas. Aonde a gente vê hoje aí o candomblé, mas não o candomblé caribense ou africano puro. A gente vê o candomblé mais mestiço, mais misturado. Se a gente presta um pouquinho atenção, as imagens, os santos usados no candomblé brasileiro e no catolicismo brasileiro, estão uma certa semelhança. Amém? Continuando. Passando a página, vamos lá, né? E esse é debate, mas vamos lá. E você está inteirado sobre essa discussão a respeito das cotas raciais para negros e indígenas nas universidades públicas? Você está ciente disso, das cotas que foram criadas pelo governo? Viu como a história está totalmente interligada e podemos encontrar a origem de problemas contemporâneos em nosso passado? A primeira pergunta: cota é o quê? Ao meu ponto de vista, é um modo de falar com o outro inferior. Eu vou separar uma vaga para você porque você não tem condição. Cota para negro é um racismo, sim. Eu vejo como racismo. Cota para africano, cota para indígena, cota para mulher, cota para deficiente, cota para negro. Tudo é discriminação. Todos somos iguais perante Deus. Todos somos iguais perante a justiça. Se o negro matar, se o branco matar, se o mulato matar, ele não responde à mesma lei? Por que cota? Pensa. Qual é a sua opinião a respeito? Você é a favor ou contra? Aí você responde, por que você é a favor? Ou por que você é contra? Mas não pode dar minha resposta não, viu? Senão ficou fácil. Vamos continuar? Página 101, no telzinho. Você já ouviu, com certeza, a expressão santo do pau oco. Expressão antiga, nossos avós falavam muito, né? Os antepassados nossos. Mas o que significa essa expressão na realidade? Santo do pau oco. Mas você sabe qual é a sua origem? Aí é o mais interessante, a origem. Bem, quem fala isso de alguém normalmente está querendo dizer que essa pessoa esconde dentro de si algo que, olhando por fora, não percebemos. Ou seja, ela tem algo dentro que não mostra por fora. Traduzindo, ao meu ponto de vista, falsa. Pessoa mentirosa. Mostra uma coisa, mas por dentro sente outra. Fala paz, irmão, bom dia, mas por dentro está querendo mal. Continuando. A origem dessa expressão está no ato de alguns frades. Frades está ligado à Igreja Católica. Confeccionarem imagens de santos de madeira, ocos por dentro, onde colocavam ouro extraído
evitando pagar tributos. Tu vê que a própria Igreja Católica, frades da própria Igreja Católica roubando ouro para não pagar imposto no Brasil. Que mesmo os católicos no Brasil, os frades, padres, pagavam imposto daqueles que eles ganhavam. Tu vê que eles mesmos estão criando mecanismo, jeitinho brasileiro hoje conhecido. É feio, mas tá na raiz. Depois fala que é da raiz do Brasil, o pessoal discute, acha ruim, quer brigar, quer falar. Tá aí. Então vamos mudar. Amém? Vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo em casa, refletir com a família, os erros, os acertos, reforçar os acertos, refletir os erros e não cometer os mesmos erros do passado. Às vezes é Papai do Céu dando a gente a chance, amém? Continuando, página 102. Existem inúmeras confrarias em Vila Rica. Por exemplo, na Igreja Matriz de Ouro Preto, de Nossa Senhora do Pilar, existem mais de 10 irmandades. Isso explica a construção de várias igrejas nas cidades mineiras, algumas a uma distância de 10 metros uma da outra. Como no caso da cidade de Mariana, havia uma competição entre as irmandades, e essa competição causava a construção de igrejas, uma maior que a outra, uma mais bela do que a outra, uma com mais ouro do que a outra, uma mais ornamentada do que a outra. E vira aquela briga, aquela disputa. Vemos isso hoje? Pensa contigo aí. Tem isso hoje ainda na nossa época, no nosso tempo? Não só na Igreja Católica, eu estou perguntando, mas na nossa também, no meio dos evangélicos. Espero que você pense que não, mas seja sincero a tua resposta. A origem da maçonaria, embora não seja um consenso entre os historiadores, tradicionalmente esta relacionada ao período medieval. Os primeiros maçons, segundo a tradição, foram pedreiros medievais. Não assustem, pedreiros medievais eram pessoas poderosas, eram pessoas quistas pela sociedade, porque eles construíam, eram eles que faziam. Então não veja com o nosso tempo, história tem que voltar no passado e não ficar preso no presente. Pedreiros medievais, responsáveis pelas construções das catedrais europeias, verdadeiras obras de engenharia para o seu período. Esta é a razão dos símbolos dos maçons serem um esquadro e um compasso. Por isso que a gente vê muitos símbolos da maçonaria em obras grandes, luxuosas. Deus da época medieval, quando começou, eles lá vêm pondo o símbolo deles, a assinatura deles. E só vem evoluindo. Continuando. Página 104, tópico 9.2.1. Os movimentos messiânicos no interior do Brasil e o ciclo sertanejo. O século XX começa com muitas novidades no Brasil, em todos os níveis da estrutura, seja ela política, econômica, religiosa ou social. Tudo tem novidade. A passagem do modelo monárquico para o republicano, transformando o Estado brasileiro em católico, laico e secular. Ou seja, quanto era monarquia, era decidido pelo rei. Ele escolhia seus bispos, seus padres, todo mundo. Lembra que eu falei? Quando passou para a república, a religião da maioria foi católica, permaneceu, mas não foi posto como religião oficial. É laico e católico. Católico, se é a maioria da época, e laico, qualquer religião era permitida. É importante entendermos, tentarmos definir os conceitos da messianismo, o movimento messiânico, para que em seguida podemos enquadrar os movimentos que rapidamente iremos trabalhar.
como a Guerra de Canudos, entre outros. Amém? Você já deve ter percebido que esse discurso sobre o messianismo está relacionado à Bíblia e uma visão distorcida do livro de Apocalipse, onde a volta de Jesus, o Messias, virá para levar sua igreja, no chamado arrebatamento da igreja, para reinar por 1000 anos, e este reino será de paz. O período, mais ou menos, é de 1820 a 1920, que esse retrocesso religioso acontece, que eles acreditam, que eles pregam, eles falam que Jesus viria para acabar com a escravidão. Eles veem a escravidão da carne, não a escravidão espiritual. Mas a Bíblia ela nos fala claramente que tudo que está nela tem que se cumprir. Não se cumpriu tudo ainda. Então vão acabar de se cumprir. Mas o final dos tempos está aí, hein? Cuidado. Guerra de Canudos. A situação do povo nordestino era bastante precária devido ao vazio, ao poder do sertão. Se encontrava, resultando num contexto de violência, fome, miséria e abandono político no agente nordestino, igual era no Paraná e Santa Catarina. A mesma situação. O catolicismo popular praticado nessas eras, muito vinculado a um sincretismo, mistura de religião com as religiões indígenas, que viam nas bezedeiras, parteiras e figuras místicas da sua época. Então, o sincretismo sempre trabalhou junto, lado a lado ali. Soma-se a isso a situação deplorável em que a população se encontrava, e você terá o ambiente perfeito para que um beato como Antônio Conselheiro consiga um grande número de seguidores. Será que nós temos alguém assim hoje que se aproveita do que é ensinado nas igrejas, do que é falado para criar seguidores? Pensa para você, não me responde não. Então vamos ensinar certo. Os erros nos mostram isso passando, viu? Primeiro Teozinho na página 105. Mais uma vez, o sincretismo religioso está presente no interior e gera um catolicismo diferente daquele romano ou mesmo do português. Ou seja, o catolicismo original não é o praticado no Brasil com os índios, com os primeiros nativos do nosso país. Continuando, página 107, 9.3. O catolicismo contemporâneo. Após a segunda metade do século XX, um novo fator levou a igreja a tomar uma posição e buscar uma renovação, desta vez no cunho espiritual. Estamos chegando lá. Com vindas das denominações evangélicas ao Brasil, a Igreja Católica já não era mais a irmãsia cristã do país, quem mandava. E desde então, essas denominações vêm crescendo, quando a população católica vem diminuindo e perde corpo numa espécie de migração de religião. Aí vai vir um fator interessante mais na frente, que a gente vai aprender. Que nos Estados Unidos nasce a renovação carismática, que alguns pensam que ela é brasileira, mas não é. Ela é americana. Nessa renovação carismática, eles começam a praticar o quê? Oração em línguas, orar na igreja, a cultuar a Deus e não a imagem, e não a papel, a louvores na igreja. Mas eles não começam